Há amores que nunca nascem, mas mesmo assim, duram uma vida inteira. Ela e eu éramos isso. Um sentimento guardado entre uma carta e um silêncio. Um amor que existiu apenas naquilo que não foi dito, no espaço entre um olhar e outro. Tudo começou da forma mais simples possível, como quem não espera nada e acaba encontrando tudo. Foi um olhar distraído no meio de uma tarde qualquer. Um sorriso tímido que mal se revelou. Uma conversa que parecia comum, mas que no fundo deixava o coração batendo fora do compasso. Eu sentia, a cada palavra trocada, que algo em mim despertava. Um sentimento novo, que eu não sabia nomear, mas que me fazia sentir mais vivo. Porém, ao mesmo tempo, algo me dizia que esse amor nunca seria possível. Uma voz interna, um pressentimento. E não era por falta de vontade, nem por medo de amar. Era porque a vida, às vezes, desenha caminhos que não se cruzam, que correm em paralelo, sempre perto, mas sem nunca se tocarem. Ela era feita de luz, de certezas, de um futuro brilhante. E eu vivia à sombra das minhas próprias incertezas, perdido em um labirinto de dúvidas e medos que eu mesmo havia construído. Como eu poderia oferecer meu mundo de sombras a alguém que merecia todo o sol? Então, eu comecei a escrever, em segredo. Na calada da noite, eu escrevia cartas. Cartas que nunca seriam entregues. Eram nelas que eu depositava tudo aquilo que o meu silêncio sufocava. Em uma delas, eu contei como o som da risada dela tinha o poder de me fazer esquecer do mundo, de todos os problemas, de todas as minhas angústias. Era como uma melodia que acalmava minha alma. Em outra, confessei que toda vez que ela me olhava, eu esquecia de respirar. Era como se o mundo parasse por um instante e só existíssemos nós dois naquele universo particular. Eu descrevia o jeito como o cabelo dela caía sobre os ombros, o brilho nos seus olhos, quando falava de algo que amava. Eram detalhes que ninguém mais parecia notar, mas que para mim eram tudo. Mas nenhuma dessas cartas chegou às mãos dela. Por quê? Porque eu nunca tive a coragem de rasgar o véu do silêncio que nos separava, eu tinha medo. Medo de que, ao revelar meus sentimentos, a magia da nossa amizade se quebrasse. Medo de que a resposta dela não fosse a que eu sonhava. E no fundo, acho que o silêncio era uma forma de proteção. Às vezes, achamos que estamos protegendo o outro ao esconder o que sentimos. Mas na verdade, estamos apenas tentando nos proteger da dor de ouvir o que não queremos, da rejeição que nos assombra. O silêncio se tornou meu cúmplice e meu carrasco. E assim, o tempo passou, como um rio que segue seu curso, sem se importar com o que deixa para trás. Ela seguiu o caminho dela. Construiu sua vida, seus sonhos, seus amores, e eu segui o meu. Tentei encontrar outros caminhos, outras histórias, outras pessoas. E entre nós ficou esse espaço vazio, um vácuo feito de tudo o que poderia ter sido, mas que nunca foi. Feito de palavras não ditas, de gestos não feitos, de um futuro que só existiu na minha imaginação, nas páginas daquelas cartas amareladas. Hoje, muitos anos depois, enquanto arrumava uma gaveta antiga, encontrei uma dessas cartas. O papel estava amarelado pelo tempo, a tinta já um pouco desbotada, mas as palavras ainda queimavam. Elas ainda tinham a mesma força, a mesma intensidade de quando foram escritas. Li cada linha com a sensação de quem abre uma ferida antiga, apenas para perceber que ela nunca cicatrizou de verdade. Estava tudo ali. A paixão contida, a admiração silenciosa, o amor que nunca teve a chance de respirar fora do papel. E então, as perguntas inevitáveis começaram a surgir, como fantasmas do passado. E se eu tivesse falado? E se, num ato de coragem, eu tivesse entregue aquela carta? E se o amor, que dormia entre as linhas, tivesse tido a chance de existir, de florescer? Como seria a nossa vida hoje? Teríamos sido felizes? Ou teríamos descoberto que o nosso amor só funcionava na idealização? Mas o se é uma palavra cruel. Ela não muda o passado,
apenas machuca o presente. Se nos prende a um labirinto de possibilidades que nunca existiram, nos impedindo de viver plenamente o agora. O silêncio foi o que restou de nós. Foi a nossa herança. A nossa história não contada. Foi nele que o nosso amor ficou preso, esperando um som que nunca veio. Uma palavra que nunca foi dita. Ainda hoje, às vezes, quando o mundo se acalma e a noite chega, eu fecho os olhos e a vejo sorrindo. O mesmo sorriso tímido, o mesmo olhar que me fazia perder o fôlego. É como se o tempo não tivesse passado. Como se ainda fôssemos aqueles dois jovens, cheios de sonhos e incertezas. Como se ainda houvesse uma chance, um momento para mudar tudo. Mas quando abro os olhos, a realidade me atinge. O que ficou foi apenas a lembrança do que não vivemos. Uma nostalgia doce e amarga, de um amor que foi, ao mesmo tempo, tudo e nada. E talvez, no fundo, o destino tenha feito o certo. Talvez a nossa história tenha sido perfeita, exatamente por não ter acontecido. Porque há amores que, se acontecessem, se tornassem reais, deixariam de ser poesia e se tornariam apenas realidade, com seus problemas, suas rotinas, seus desgastes. A poesia vive melhor quando é sentida, não quando é dita. Ela vive na imaginação, no mistério, na saudade. Então, com um suspiro, guardei a carta de volta na gaveta. E prometi a mim mesmo que não escreveria mais sobre ela. Uma promessa vazia, eu sei, porque, no fundo, toda vez que escrevo sobre amor, sobre saudade, sobre encontros e desencontros, mesmo sem citar seu nome, é dela que eu tô falando. Porque há pessoas que nunca mais voltam, mas que continuam vivendo dentro da gente. Elas se tornam parte de quem somos, parte da nossa história. E ela vive em mim, para sempre, entre uma carta e um silêncio. E talvez esse seja o seu lugar, o lugar onde nosso amor pode ser eterno, intocado pelo tempo e pela realidade. Se você já viveu uma história assim, um amor que ficou no silêncio, compartilhe sua experiência nos comentários. Às vezes, colocar para fora ajuda a curar. Obrigado por me ouvir. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal para mais reflexões como essa. Até a próxima.